Eu fiz uma série convidando pessoas dos 18 até os 30 anos para contar sua experiência de vida com caridade. E agora está na hora de eu falar o que eu aprendi conversando com cada um deles. Acabou que faltou algumas idades, como o de 20, o de 29, o de 30. O de 30 seria legal ter chamado, mas eu já estava ficando um pouco sem paciência. Apesar que eu estava chamando meus amigos, imagina se eu estivesse chamando pessoas aleatórias, que eu nem quero ouvir. Nessa série eu também pensei em chamar mulheres também, por causa que só teve homem, só teve macho nesses vídeos aí. Uns machos tudo diferenciado, cada um mais diferente que o outro, mas são gente boa. Tem uns futuros bem promissor. Alguns. Outros também tem. Porque eles me conhecem, né? E quando o cabo me conhece, tem diferença. E agora chegou a hora de eu falar o que eu aprendi com cada um deles. Na verdade, o que eu aprendi não foi exatamente o que eles falaram. O que eles falaram foi muito legal. Mas o que eu aprendi foi questão da idade. E por todos que eu chamei foram homens. Então a gente vai começar com a palavra da Bíblia. Leiamos. Quando eu era menino, falava como menino, sentia como menino, pensava como menino, mas logo que cheguei a ser homem, acabei com as coisas de menino. E é sobre isso que a gente vai falar hoje. Como eu fiz um vídeo sobre idade, quanto menos idade, mais menino parece ser, né? E quanto mais homem é. Só que não é bem assim. A diferença de menino para homem é algo bem simples, mas que tem toda a diferença. Uma coisa que eu aprendi é que ser menino é a fase de aprendizado. É a melhor fase para você aprender alguma coisa. E a partir do momento que você toma escolhas, que isso é coisa de homem, tomar escolhas, e assumir o que você escolheu, é coisa de homem. Mas enquanto você não escolhe nada, você é um menino. E isso é muito bom, porque você está aprendendo a viver, aprendendo a ser homem, aprendendo a trabalhar, aprendendo a como ter uma família no futuro. Só que aí você pula as etapas. Você não aprendeu nada, não aprendeu a ser homem, não aprendeu a ter responsabilidade, não aprendeu a ter caráter, porque ser homem de verdade é aquilo que o dinheiro não pode comprar. E quando você está nessa fase de aprendizado, é a melhor fase possível que você tem. É a fase de você tentar, errar e não conseguir. Porque quando você vira homem, você tem responsabilidades, você tem escolhas. E se você fez essa escolha, você tem que assumir a responsabilidade dela. Porque quando você faz uma escolha e não assume a responsabilidade dela, você está agindo como um menino ainda. Sendo que era para você ter feito isso na sua fase de aprendizado. Olha, demore o tanto que for, o tanto que você quiser para se tornar um homem. Demore 30, 40 anos, demora sua vida toda, 60 anos para se tornar um homem. Mas quando você se tornar, seja um homem de verdade. Não olhe mais para trás, não queira voltar aquelas práticas antigas de menino. Mas enquanto você é um menino, aprenda a se relacionar, aprenda a ter caráter, a ter atitude, a ter valor. Não existe um script ou um padrão. Você tem que aprender a ser homem do seu jeito. Não é ser homem igual tal pessoa. Se fosse esperar, se inspire em Jesus. Aí sim, aí eu dou valor. Mas você tem que aprender a ser homem do seu jeito. Não existe um script. Não existe, ser homem é isso, ser homem é aquilo. Ser homem é você aprender, você dentro de você mesmo. Ninguém precisa reconhecer que você é homem, não. Não tem aqueles heróis que salvam o mundo e no final eles voltam para casa, não tem nem nada para comer, ninguém tá esperando, não tem nenhuma gratificação. Salvou o mundo e no final, quando tá em casa, tá sozinho. Ser homem é basicamente isso. Você vai ser um herói. Por causa que existe poucos homens. Mas, quando você assume ser homem, tem diferença pro mundo. Por mais que no final não esteja nenhum troféu ou gratificação por isso. Você acha mesmo que se não tivesse mais homens no mundo, o mundo não ia estar melhor? É claro que ia estar. Só que não existe. Existe mais é menino. Menino fazendo as escolhas. Tem uma coisa que os baitola diz, ter um órgão genital não quer dizer que é ser homem. E é verdade. Se por acaso você fazer uma escolha, sendo um menino ainda, e querendo ter atitudes de menino, não vai dar certo. Não vai dar certo no relacionamento, não vai dar certo no trabalho, não vai dar certo com a sua família, por causa que um menino dá trabalho para sua família. Não é um bom filho. E ainda a coitada da mãe vai perguntar, o que eu fiz, meu Deus, para merecer isso? Será que foi alguma coisa que eu errei? Não foi sua mãe que errou. Foi você, cara. Você que não quis virar homem. Você vai ser ruim no relacionamento porque você é um menino ainda. Coitado dessa mulher. Ela vai passar
piores coisas com você, achando que você pode até melhorar. Mas na verdade não vai, porque você é um menino. Você só pensa em você. Você entende que na fase de menino, independente da idade, você pode ter 30 anos ainda e você é um menino. Você está no aprendizado. E aprenda de verdade. A gente nunca vai estar pronto. Mas quando você entende o valor de ser homem, você vai fazer as escolhas e vai assumir essa responsabilidade. Só que aí, por você não querer nenhuma responsabilidade ou não saber lidar, você vai agir como um menino fazendo as escolhas. E o mundo vai estar do jeito que está. Tem algo que as pessoas dizem que já se tornou normal. Ah, ele é homem. Homem faz isso mesmo. Você tá de brincadeira com a minha cara, né? Não é possível. Não é possível que você tá dizendo isso de verdade, não. Não é possível que você acredita nisso. Coisa de homem é trair, é? Coisa de homem é não ter caráter? Coisa de homem é não assumir a responsabilidade do que fez? Isso não é homem, não. Isso nunca foi coisa de homem. Isso é coisa de menino. E muitas vezes esse menino tem que passar as piores coisas na Terra para entender que ele tinha que ser homem, se tornar homem. Que seria melhor para ele e melhor para as outras pessoas. Porque quando o menino se torna um homem, melhora o que está ao redor também. Não é só ele. Só que aí você tem que aprender muitas coisas, principalmente dentro de você. Entender que você é um homem, independente se alguém diga que você é um homem. E isso é você mesmo que tem que reconhecer. Não é ninguém, não. Ninguém tem que falar, olha, sua esposa falar, ah, eu tô com um homem. Não, você entende que você é um homem. Se ela reconhece, tudo bem. Mas se ela não reconhecer, fazer o quê, né? Se sua família não reconhece, você entende que você é um homem. Você tem responsabilidades, você age como homem, tem atitude. Geralmente, a atitude de homem é ficar com várias, né? Chegar em várias. Isso está bem longe de ser homem. Eu acho que eu queria falar um pouco mais, mas eu acabei esquecendo. Se por acaso eu deixei faltando alguma coisa aí. Mas é isso. Demore a vida toda, demore o quanto você quiser para se tornar um homem. Mas quando você se tornar um, seja um homem de verdade. O mundo precisa de mais homens. Você sabe muito bem disso. Olha ao seu redor. Olha as pessoas que estão ao seu lado. Olha o que eles falam. Você sabe que o mundo precisa de homens de verdade. Sai um pouco da internet e vá viver.